Agora 7:02, bom dia, começa aqui no Cabo de Santo Agostinho, a cidade metrópole que tem as mais belas praias do Brasil, e é um prazer estar com você a partir de agora, nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2024. Eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pela dádiva da vida, né, por estar aqui meio rouco ainda, devido ao dia de ontem, Júnior. Ontem nós começamos a nossa campanha praticamente às 5:30 da manhã, porque eu tive que buscar minha mãe na praia, né? E aí já comecei por ela, né, cedinho, e aí a gente se estendeu até praticamente o final da tarde, né? E aí eu hoje, se eu fosse um cara que me deixasse levar pelo cansaço, eu não estaria aqui hoje. Era para ficar em casa hoje e amanhã. Mas aí não, eu vim para cá, né, para estar aqui com os ouvintes e também agradecer. E recebo hoje aqui no estúdio, né, até ele pediu um espaço aqui por telefone, que hoje a gente tem aqui uma agenda com o pessoal do Rotary. Mas aí, tanto o presidente como outros companheiros disseram que não tinham condições de estar aqui hoje para falar do Rotary, que vai estar fazendo 16 anos, aliás, no dia 16 faz aniversário, são 23 anos, né? Eu estou confundindo as coisas, a data é de 16 de maio, que é quinta-feira, e o Rotary faz 23 anos, e o pessoal não teve como vir para cá hoje, mas o Júnior, né, que está passando um período aqui, né, é do Cabo, e daqui a pouco ele conversa com a gente para falar desse programa, ele já veio aqui à rádio, né, que é o programa de doações de corpos. Daqui a pouquinho eu converso com ele e volto a agradecer aqui pelo carinho das pessoas que nos acompanham neste momento. Como eu disse, a voz está um pouco hoje rouca, mas eu estou aqui com você. Vamos para as manchetes, começando pela Folha de Pernambuco. Mães começam a receber benefícios. É aquele programa do governo do estado, né? Diário de Pernambuco, o programa Mães de Pernambuco começam a pagar o auxílio hoje, começam a receber hoje, dia 13. Jornal do Comércio, rios, né, voltam a subir e Papa reza pelo Rio Grande do Sul. Você viu, Júnior, pelas manchetes, né, a quantidade de pessoas que morreram, outros que ficaram desabrigados, e lá tem que passar um processo, é como se fosse uma guerra. Agora começa o processo de reconstruir Rio Grande do Sul. A Tarde de Salvador traz aí denúncias de imagem de abuso, né, infanto-juvenil, bate recorde. O Diário do Nordeste, Fortaleza, chuvas extremas traziam ameaças à Fortaleza. 0 hora de Porto Alegre, volta da chuva faz rios subirem e nível do Guaíba, né, pode bater recorde. Estado de Minas, congressistas destinam apenas 2,2% das emendas para a prevenção de desastres naturais. Correio Brasiliense, rios voltam a subir e Sul tem alerta máximo. O Globo Rio, dívida dos estados deve ter alívio em emergências. Estado de São Paulo, empresas sofrem perdas bilionárias com greves no setor público. E Folha de São Paulo, novas chuvas elevam o nível dos rios e colocam o Rio Grande do Sul em alerta. Essas são as manchetes, né, dos jornais de hoje em todo o Brasil. Agora são 7 da manhã, são 7:06. Eu recebo este cabeça, né, que já lecionou aqui em várias escolas do Cabo de Santo Agostinho. E aí é o Edivaldo Júnior, o popular Júnior, como é conhecido. Eu lembro que na última vez que eu recebi aqui você, houve alunos, né, alunos que se manifestaram através das redes sociais, tratando você com uma forma muito carinhosa. Júnior, bom dia, seja bem-vindo a esta casa. Bom dia, Batata, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Calheta, né? É um prazer mais uma vez estar aqui para a gente bater um papo, né, falar um pouquinho sobre esse programa que eu coordeno lá na UPE e que vai abarcar e abarca, né, tanta gente aqui na região. Realmente, na última vez, vim justamente para falar sobre ele, ainda naquela época estava um pouquinho ainda sementinha brotando, né? É verdade, Hoje está com corpo, né? Está com uma estrutura muito boa.
E realmente foram, alguns alunos entraram em contato, mandaram um alô, até porque eu tinha voltado de Portugal fazia pouco tempo. Sim. Né? Tinha umas 2 ou 3 semanas só. E já estou aqui de volta a todo vapor, a todo trabalho. Estou passando aqui esses dias, vim justamente para o Dia das Mães, sem avisar nem a mãe nem a sogra. Quando viram, a gente bateu as portas e ficaram todas surpresas, né? Isso é bacana. Você aqui lecionou em várias escolas do município, né? Você lembra ainda? Tem isso Lembro, com facilidade aí para lembrar pra gente? Fazer um TBT. Um TBT. Apesar que hoje não é quinta-feira, mas TBT. Quais foram as escolas? Primeiro comecei no Mário de Andrade. No Mário de Andrade, lá com o professor Solano. O professor Solano. E Almir Mendes, que ainda é coordenador, viu? É um cara que tem quase 100 anos, mas está lá como coordenador. Pois é. Entrei no Mário em 2001. Sim. De uma forma muito despretensiosa. E fiquei no Mário até 2009, quando eu fiz o concurso lá para a UPE, em Petrolina. Passei e fui embora para Petrolina. Sim. Mas nesse meio tempo aí, entre 2001 e 2009, trabalhei também no Santo Agostinho, Colégio Santo Agostinho. Que hoje é o Cognição. Que é o Cognição. Chegou a ensinar meus filhos lá, não? Sim, a Manu foi aluna, né? Durante todo o ensino médio. Todo o ensino médio ela foi aluna minha, primeiro, segundo e terceiro ano. Ah, certo. Eu lembro da Manu, os outros eu não... Sim, e Eli. Eli filho. Eli. Você até falou que teve... Foi o quê? Foi Califórnia que você teve recentemente? Ou foi o país que você... Foi na Califórnia. Na Califórnia. Que você conseguiu, quando você se deparou com a foto da sua ex-aluna. Exatamente. Fazendo uma campanha de uma roupa lá, não lembro agora qual foi. Uma loja lá em Sacramento. Em Sacramento, Califórnia. Certo. Olha quem tá ali. É como você dizia comigo numa conversa. Como esse mundo é pequeno, né? Como esse mundo é pequeno, é isso? É verdade. Certo. E aí você passou pelo Cognição, mas outra escola não? Cognição Pontual. A Pontual. Passei, lá na Vila Social contra o Campo. Acho que eu fiquei uns 3 anos no Pontual. Eu não sei se te recordas, tinha um pré-vestibular do Silvio Costa. Eu lembro desse pré-vestibular. Dei aula lá durante o primeiro ano, foi Sim. isso. Aquele colégio lá na Coab, acho que São Francisco. É São Francisco, que é correto. Né? Que agora é conhecido como a sigla, né? Mas Colégio São Francisco. Colégio São Francisco também tive por lá durante um ano. E, que eu me recorde, foram estes. Ah, que bacana. Foram estes. Durante esses 8 anos, né, que eu dei aula aqui no Cabo, 2001 a 2009, depois fui para Petrolina, estou lá até hoje. Você está desde 2009? Desde 2009. Como é que foi? Porque assim, eu estou falando aqui contigo um TBT, porque como é que foi sair do Cabo de Santo Agostinho, uma cidade que tem 9 praias, e vai para Petrolina, que lá não tem praia, tem rio. Lá também tem, como é que chama aqui a praia? A gente tem a área de areia, a orla. Pronto, agora eu entendi, porque o Antônio, que é cinegrafista, o Antônio Marcelo Batata, eu fui para Petrolina, e alguém disse, vamos para a orla. Ele disse, aqui não tem praia, mas tem rio, né? E tem um peixe que é preparado à beira da orla, é isso? À beira da orla. E fala um pouquinho de Petrolina. Na verdade, Petrolina, para mim, primeiramente, né, foi estranho, né? Porque até então eu morava com meus pais. Certo. E da noite pro dia, eu tive que mudar minha vida em completo e entrar no carro, pegar a BR-232, que eu não sabia para que lado Petrolina ficava, sozinho. Sim. E fui embora. E o detalhe é que até Salgueiro não tem uma placa indicando qual é a direção de Petrolina. De Petrolina, até Salgueiro, né? E naquela época não tinha GPS, não tinha nada. É verdade. Então eu olhei, na verdade, um mapa no computador, sim, memorizei aquilo ali e peguei a estrada. E aí, quando eu chego em Salgueiro, é que aparece uma placa dizendo a direção de Petrolina. E é assim até hoje, detalhe. Sim. Então hoje, se você for a Petrolina, você só vai ver placa. Para que direção fica Petrolina? Em Salgueiro. Em Salgueiro. Então eu fui embora para lá. Chego lá também, para mim foi muito estranho eu ver orla fluvial. Eu disse, orla fluvial? Nunca tinha visto isso. Mas hoje, pronto, hoje eu já estou praticamente um petrolinense, porque eu vivo mais lá do que cá. Mas existe a orla lá, é a orla do rio. Também tem o peixe frito, só que não é peixe de mar, é peixe de rio. Sim. Né? A piranha na brasa, que é uma delícia. Né? E tem o piau, que é o peixe que eu mais gosto de rio. Também feito à brasa, o tambaqui, o tucunaré,
enfim, tem outro lá que agora eu esqueci o nome. São muito bons, né? Mas eu ainda sou apaixonado mesmo por peixe de mar. Esse daí é minha paixão. Lá tem bodódromo, isso? Bodódromo. Que hoje já tem a galinha de capoeira, né? Antigamente era só o bode, né? Era só o bode. Eles também inovaram com aquela praça de alimentação. Exato. O bodódromo é como se fosse a nossa praça, o nosso mercadão. O mercadão. Quando começou, né? Sim, eu lembro. Tinha restaurantes. Era referência. Exatamente. Foi referência. Até para outros estados aí. Exatamente. Então o bodódromo é hoje como era o nosso mercadão. Que hoje o mercadão está mais como feira, né? Aquela cultura dos restaurantes. Se perdeu um pouco. Né? E lá não, lá são só restaurantes. Então você entra naquela área do bodódromo ali, escolhe o que você quer comer, em que restaurante você quer comer. E tem carne de bode, tem a galinha de capoeira verdadeira. Verdadeira. Não é galinha de capoeira falsa, é verdadeira. Galinha de capoeira verdadeira, o osso dela quebra seu dente. É verdade, não é verdade. Quebrar, não, você fica sem dente. Sem dente, E tem muita coisa boa, tem o baião de dois, né, que se come muito lá em Petrolina, e que eu gosto muito, baião de dois. Pirão de bode. Sim. Bode na brasa, bode guisado, bode de tudo que é jeito que você possa imaginar. É muito bom. Mas também tem uma questão, eu vou te perguntando, mas aí eu até recebi aqui um outro dia um escritor que ele não tem visão, ele é cego, ele mora em Petrolina. Okay. Não lembro dele agora, mas eu entrevistei aqui na rádio, e um cara super inteligente, faz palestra, tem livros escritos. Ele até lançou um livro aqui no Cabo recentemente, mas eu não lembro dele agora. Ele até me convidou, ele planta manga, é isso, Stephanie? E acerola. Eles batata, eu vi que você foi a Petrolina, né? E faz também programa de rádio lá. Okay. Lá em Petrolina. Ele disse, olha, eu vi que você foi para lá, você me avisa. E eu dei essa visita a ele. Tem também lá meus companheiros de Rotary, lá a gente tem Rotary, né? Também tem a maçonaria, eu já estive lá no passado, e foi um acolhimento bacana, né? Lá em Petrolina. E em relação à qualidade de vida, Júnior, porque você saiu de uma cidade, né, como eu repito, cidade que tem um litoral riquíssimo, e vai para uma cidade que não tem praia, tem rios. Mas como é a qualidade de vida lá? O comércio, a questão da segurança, né, a questão da infraestrutura da cidade. Né? Petrolina, Batata, não sei se sabes, mas já foi considerada uma das, não só uma vez, foram várias vezes, considerada uma das cidades mais seguras para se viver no Brasil. No Brasil. Várias vezes ela já teve esse título. E é uma cidade que é muito mais, eu me sinto muito mais seguro, eu ando muito mais tranquilo em Petrolina do que aqui no Recife. No Recife. Você se sente mais seguro, você sente mais, não tem aquela agitação da grande cidade, apesar de que Petrolina hoje é considerada uma grande cidade, né? Uma das maiores do estado, em população, em comércio, em arrecadação, enfim. Não, é de lá que saem as melhores frutas do estado para outros países. Para outros países. Para você ter uma ideia, quando eu estive em Portugal, quando eu morei em Portugal, certa vez eu fui fazer feira de livre, né, como a gente chama aqui. Sim. E quando eu cheguei numa quitanda, tinha umas mangas, eu falei para minha esposa, rapaz, eu conheço essas mangas. E foi dito e feito. Quando eu peguei a manga, tinha o selo, produzida no Vale do São Francisco. E lá em Portugal, né? Então, manga, uva, né? Uva, os vinhos também, Então, é uma cidade que ela nos remete muito conforto e muita tranquilidade para se morar, entendeu? E é uma cidade que eu gosto muito de estar lá. Sim. O único problema de Petrolina é o calor, meu irmão. Muito calor quente. É demais. Ar-condicionado não é luxo, é necessidade. Porque por mais que aqui esteja quente, não chega perto do calor de Petrolina. Aqui eu converso com o Edivaldo Júnior, Popular Júnior, professor da UPR. Eu quero só aqui aproveitar a vida do Júnior para destacar aqui e agradecer. Ontem, como eu disse aqui, nós realizamos a 25ª campanha Eu Quero que a Família Cailheta Visite a Minha Mãe. Por mais que a Stephanie anotou os pontos de referência, a gente não conseguiu chegar àquela casa da Rua 10,
Alta Bela Vista. A gente circulou na toca com todo o pessoal, né, com toda a equipe, a gente não conseguiu localizar aquela casa. Edi Janete não atendeu o telefone mais uma vez, e a gente chegou até lá, ligou para ela. Então, é porque hoje o pessoal não usa mais o telefone. Veja que é o normal, Júnior. Hoje é o WhatsApp. Aí se você liga normal, diz que está na caixa postal. E a gente tentou ligar para ela, mas não conseguiu. A gente teve dificuldade em encontrar a casa da dona Linda Lindinalva, da 27, que eu achava que é em frente à UPA, mas é na rua da UPA. Veja só, uma informação como muda a coisa. Porque a gente achava que era em frente à UPA, que tem uma academia, mas a academia é na rua da UPA e lá nós encontramos. Ela recebeu. E aí eu quero destacar pelo menos duas famílias, para não me alongar muito aqui. Por exemplo, a gente teve a família Brasil, né, que nós perdemos a dona da casa. Ela passou 20 anos, Júnior, acamada, e ela faleceu recentemente. E aí eu achei por bem não visitar essa casa. Mas conversei com as filhas, Batata, mamãe, mesmo acamada, ela tinha o maior prazer em receber você aqui. E aí, a gente foi lá ontem, né, eu confesso que foi um momento de choro, porque a gente abraçou as filhas, e era só choro. Mas mesmo com o choro, você foi o ano passado, aquele banquete estava lá. Quem esteve comigo ontem comeu lá de verdade. Uma outra senhora, que não vou lembrar aqui o nome, que depois vai ver, na rua 48, próximo ao Campinho de Areia da Coab. Essa senhora, ela gritava, ela parecia uma criança, né? E aí ela fazia um almoço em casa. Aqui tem um churrasco. Ó, essa palavra, não, pense quando ela falou assim, churrasco, né? Tem um churrasquinho. Aí o pessoal entrou, invadiu a casa dela, não tinha para onde, não é? Porque o meu pessoal come, Júnior. Olha, várias casas oferecem comida. E Esther já esteve aqui, o pessoal come, mas come mesmo, não é? E Aleixo é um, que é o sargento Aleixo. Qual é o nome do outro, o sargento? Nóbrega. Rapaz, esses caras comem. Come que é uma beleza. Né? E aí eu quero destacar, né? A gente também teve em Barbalho também. Teve uma outra rua também que a gente esteve. A gente teve na casa, não encontramos a casa de Celine Medina. Silene Medina. A gente foi na rua 23. Mas a gente não conseguiu, perguntou lá, o pessoal não sabia. Vamos botar lá, mas ela não recebeu. Aquela outra menina, que é especial lá de Santo Inácio, a gente teve lá também ontem e não aconteceu. Ela não estava lá em casa. Agora, quem nos surpreendeu ontem, eu não vou dizer aqui no ar, porque eu não posso. Não posso revelar o que aconteceu ontem. Só nos bastidores. A Quitéria, lá de Vila Claudete. Sim. Eu não posso aqui revelar. Eu tenho o vídeo. Nós temos os vídeos. Mas eu não posso revelar. Não posso revelar. Júnior, voltando aqui, porque é muita coisa. Eu vou falar aqui. Júnior, você falava para mim aqui da importância desse programa, que você foi se capacitar em Portugal, né, que é trabalhar com corpos humanos, é isso? Mas para isso tem que ter a doação. E você me dizia, Batata, Portugal está muito à frente do Brasil, né, porque lá eles têm uma estrutura e tem corpos guardados, né, que em ambientes que foram preparados para isso. É isso, Júnior? Me ajuda aí, por favor. Exatamente, Batata. Na verdade, o programa, né, de doação de corpos surgiu justamente dessa necessidade que nós temos hoje de trabalhar a anatomia humana, né? Hoje eu sou professor de anatomia humana, com corpos humanos. Não faz sentido você preparar um médico que vai te atender, sendo esse médico preparado por bonecos. Certo. Não saber fazer um corte, não saber fazer não tem experiência de fazer um corte, não tem experiência de fazer uma sutura. Não é que não tenha, até tem, porque existem hoje vários cursos que permitem fazer esse tipo de procedimento. Só que uma coisa é você fazer esse procedimento em uma estrutura pré-preparada, outra coisa é você fazer isso realmente num corpo, né, onde a textura ela é levada à prova, onde a importância do toque, a importância da identificação das estruturas é muito importante. E hoje em dia, infelizmente, devido a esse boom que houve de faculdades particulares, principalmente, não estou dizendo, não sou contra, né, mas com esse boom,
houve um decréscimo, quer dizer, isso é um dos casos, né? Um dos motivos que houve um decréscimo muito grande de corpos não reclamados serem doados para as universidades. Os corpos não reclamados são aqueles que são conhecidos vulgarmente, vamos assim dizer, como indigentes. Então, que a família não reclama, né? Não reclama. Nem um conhecido, nem um parente distante, ninguém aparece para reclamar o corpo. Exato. E também as redes sociais, né? Hoje em dia as redes sociais, elas facilitam encontrar os familiares desses corpos. É verdade. Fez com que nós tivéssemos um decréscimo muito grande nas doações. Então, como é que a gente prepara esses futuros profissionais da saúde? Então, uma alternativa é através do programa de doação de corpos. E o que é esse programa de doação de corpos? É o indivíduo em vida, né, doar o seu corpo para a ciência. E aí, quando ele for a óbito, né, a família, ao invés de levar o corpo para o cemitério ou para um crematório, como ele já deixou isso registrado em vida, já conscientizou a sua família em doar seu corpo para a ciência, então, quando ele vai a óbito, ao invés de sair do hospital, sair do velório para o cemitério ou um crematório, vai para a universidade. Inclusive, Batata, até o próprio atestado de óbito, que vem lá o local para onde o corpo vai ser direcionado, sim, fica informado no atestado que o corpo irá para a Universidade de Pernambuco. Então, hoje a gente trabalha com o programa de doação de corpos com o objetivo de, a médio e longo prazo, termos esses corpos para prepararmos melhor os futuros médicos, os futuros enfermeiros, os futuros fisioterapeutas, os futuros odontólogos e todo e qualquer futuro profissional da área da saúde com uma anatomia humana real e fidedigna. Sim. Já dizia um anatomista francês que o melhor livro de anatomia é o cadáver. É o corpo humano. É o corpo humano. O corpo humano. Que ali a gente estuda tudo que existe no corpo. E existe uma coisa, Batata, que pode ser em mim de uma forma, em você de outra, na Stephanie de outra, que são as variações anatômicas. Sim. E essas não tem livro que descreva com veemência. Pode dizer, olha, aparece aqui, ali ou acolá. Mas a partir do momento que tu pega um corpo e encontra isso, né? No nosso caso, na academia, geralmente quando a gente encontra uma variação dessa, nós escrevemos e publicamos os artigos para informar a ciência que aquilo apareceu, que aquilo é reincidente, que aquilo ali pode ser uma possibilidade a auxiliar um cirurgião, né? Para você ter uma ideia, certa vez encontramos um coração que, ao invés de haver 4 vasos que chegam dos pulmões, ele só tinha 3. Só tinha 3. Um de um lado, 2 do outro, né? E isso é raro, mas apareceu e a gente preparou o texto e publicamos. Com o pessoal lá de Portugal, publicamos vários textos de variações anatômicas que encontramos nos cadáveres portugueses, né? Então, é muito importante e relevante ter essa informação para a população médica e a população da saúde, porque isso pode variar muito. Por exemplo, tem uma variação anatômica que ela é muito... Quando eu dou aula no primeiro período, os alunos ficam impressionados porque nunca ouviram falar. Chama-se de citos inversos, que é quando o coração, ao invés de estar voltado para o lado esquerdo, está para o lado direito. O fígado, ao invés do lado direito, está do lado esquerdo. Que isso não é normal. Não é normal. Não é normal. O estômago, ao invés do lado esquerdo, está no lado direito. O baço, ao invés do lado esquerdo, está do lado direito. O apêndice, aquele famoso apêndice que dá dor de cabeça aí a muita gente, que sempre está do lado direito, em algumas pessoas ele está do lado esquerdo. E isso não altera nada na vida da pessoa. Quando é que se descobre? Ou num raio-x, ou numa necrópsia, ou numa necessidade cirúrgica. Fora isso, não tem como saber. Porque não vai trazer nenhum problema para a pessoa. Então, estudar o corpo e a gente encontrar essas variações e a gente divulgar isso é uma forma de informar a toda a população médica, a toda a população da saúde, que o meu corpo não é igual ao teu, que não é igual ao dela, que não é igual ao de ninguém. Pode ter coisas ali totalmente diferentes. Por exemplo, outro exemplo muito clássico aqui, fácil. Coletar sangue. Quem coleta sangue tem que saber mais ou menos onde é que estão os vasos do braço. É verdade. Só que no meu está num ponto, no teu está em outro, o meu está um pouco mais em cima, no dela está um pouco mais abaixo. Pode ver que muitas vezes
o que coleta de sangue, por exemplo, na tua filha, quando vai coletar em ti, está um pouquinho mais em cima, um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais para a direita, um pouquinho mais para a esquerda. Isso são variações anatômicas e a gente só conhece estudando o corpo. Deixa aí por apoio cultural, Júnior, tá aqui. Júnior, que é professor da UPE, é isso, está em Petrolina, e trazendo aqui para a gente a necessidade, né, de fazer a doação de corpos, né? Ainda vivo você pode fazer isso, documentar para a família. Mas eu volto daqui a pouquinho aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 do seu rádio. Foi Restaurante Chácara. Temos pratos deliciosos, salões para eventos, playground, fornecimento para empresas e delivery. Ligue 81 999690240 ou visite-nos na rua Trapiche, número 1, Via Social, Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Siga-nos, @RestChácara no Instagram. Restaurante Chácara, sabor e qualidade há mais de 30 anos. WhatsApp Calheta FM 98549-9334. Salve no seu celular. 98549-9334. Interaja, participe, mande seu alô, essa sua música. Na semana que antecede o Dia das Mães, a Câmara do Cabo de Santo Agostinho destaca ações importantes em defesa das mulheres do município. Uma audiência pública discutiu o empoderamento e a luta das mulheres na ocupação dos espaços de poder e decisão. No encontro, representantes de segmentos sociais defenderam uma ampla participação das mulheres como protagonistas nas mais diversas áreas. Câmara do Cabo de Santo Agostinho, construindo um legislativo forte a serviço da população cabense. O Cabo é destaque aqui na Calheta FM. O show da manhã tem tudo que você mais gosta. Se eu acordasse todo dia com essa bom dia. Saudade. Lançamentos. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. E muito mais. Show da manhã, o programa mais completo das suas manhãs. Comigo, Vitória Camila, de segunda a sexta, às 9 horas. Espero você. A hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5. Aqui no estúdio hoje eu converso com Edivaldo Júnior, o popular Júnior, professor de várias escolas aqui no município, atualmente morando em Petrolina, dando aula lá, mas está aqui por uma visita à família e veio conversar conosco sobre a importância da doação de corpos. Deixa eu dar um recado aqui. O Paulo da Quadra, assim, bom dia, Batata. Está se provando na prática no Rio Grande do Sul que a sociedade civil organizada é mais forte do que o Estado. É a palavra dele. Queria desejar um bom dia para o convidado. Batata, queria saber do convidado quando as pessoas morrem com muitas doenças. É a pergunta dele. O corpo fica para estudo? É a pergunta. Deixa eu ver aqui. José Roberto, bom dia, Batata. Antônio Vasconcelo, bom dia. Josilda Silva, bom dia, meu amigo. Mari Eliston, bom dia. Aí vem a pergunta aqui do Paulo, né? Que diz que quando o corpo, a pessoa morre com várias doenças, se esse corpo vai para estudo. Professor. Bom, Batata, Paulo, primeiramente, obrigado pela pergunta, Paulo. Depende. Sim. Né? Depende se o falecido quis doar o seu corpo para a ciência, é o primeiro fato. Sim. Segundo, se a família quer doar o corpo dele. Porque, por mais que ele tenha patologias, por mais que ele tenha doenças, ele só é doado se ele teve interesse ou se a família quiser doar. A não ser isso, não. Fica assim, não fica automaticamente. Certo, não fica lá. É porque assim, geralmente, por mais
difícil que seja aquele momento do luto, as pessoas ou vão para fazer o sepultamento, né? Ou vão para o crematório, é isso? O crematório. Mas aí é preciso que haja essa consciência, porque eu sei, a gente sabe que o luto dói, machuca, mas como você disse, os alunos que vão ser enfermeiros, técnico de enfermagem, vão também trabalhar com outros profissionais da saúde, ele não pode ficar só treinando o boneco, é isso? Ele tem que ter o corpo humano. Tem que ter o corpo humano. Você me disse uma outra coisa aqui, que com sua ida para Portugal, a UPE recebeu uma verba, e na época essa verba foi usada para estruturar a unidade aqui em Recife. Para isso não. Isso. Porque tem que ter um espaço para poder acomodar os corpos, né? Porque na verdade quando eu fui para Portugal, Sim. eu fui para trabalhar com uma técnica de fixação de cadáveres. Sim. Em que a gente não usa o formol. Hoje, atualmente, aqui no Brasil, a maior parte das instituições utiliza o formol. Usa o formol para preservar o corpo. Qual é o problema do formol? É que é um agente altamente cancerígeno. E desde que saiu isso, foi publicado pela agência internacional americana. Sim. Então eu comecei a buscar alternativas para tirar o formol de dentro do laboratório. Estou pensando em mim, obviamente, em todos que trabalham comigo e, claro, evidente, os alunos. E os alunos também, né? Só que os alunos, o que acontece? Os alunos estão ali conosco durante um período de 6 meses. No máximo, por exemplo, no meu caso, que eu dou aula para fisioterapia, eles ficam comigo no máximo 1 ano. Eles vão embora, mas Sim. eu fico. Você fica. Eu fico, o técnico fica, o outro colega da anatomia fica. Né? A pessoa que vai limpar o laboratório todo dia fica. E está ali tendo contato direto. Então, foi quando eu conheci essa técnica lá dos portugueses, que não usa formol. Fui lá em 2016 a primeira vez, depois eu fui em 2017. Em 2018 fui para fazer o doutorado. E aí a ideia é trazer a técnica para a UPE. Então, quando eu fui, o antigo reitor, o professor Pedro Falcão, conseguiu uma verba para reestruturar o laboratório de anatomia aqui do campus, de Recife. De Santa Amaro. Sim. E aí ele me colocou em contato com os engenheiros para estruturar o laboratório de acordo com o que ia ser necessário. Então assim foi feito, né? Foi adquirido os equipamentos e agora estamos na batalha de conseguir uma verba para adquirir a bomba que se utiliza lá em Portugal, que foi produzida pelos portugueses, para embalsamar o corpo com esses líquidos que não são agressivos como o formol. Entendi. Entendeu? E aí o laboratório está pronto. Inclusive eu estou para vir a Recife para ter uma reunião com uma deputada e a reitora e um outro colega da anatomia, que é justamente para a gente tentar alinhar isso. Ela vai tentar uma verba para que nós possamos comprar a bomba, né? Custa aproximadamente R$130 mil. Né? Ela tá o custo dela em torno de 18 mil euros. Sim. E trazer aqui para o laboratório. E aqui a gente desenvolver, né, e fixar os corpos, não mais com formol, mas agora com esse método que foi desenvolvido lá por eles. Então o laboratório aqui, quando recebeu a verba, foi estruturado para isso. E tá mesmo batata só esperando ter a bomba para a gente começar a fixar os corpos de uma forma, pode-se dizer que natural. É importante também que você falou de uma deputada, é importante também que os nossos parlamentares tenham esse olhar, né? Porque é cuidar da vida, porque você está trabalhando com corpos, mas essas informações que você acabou de dizer, tem coração que está do outro lado, né? É um rins que está do outro lado, quer dizer, você diz que não tem, a pessoa não sente não tem nenhuma consequência no seu dia a dia, mas na hora de trabalhar, de abrir o corpo, é que você percebe, né, que há essas mudanças. Exatamente, imagine, vou dar um exemplo né? Sim. Imagine que o paciente tem uma inversão dessa de órgãos, vai o cirurgião, por exemplo, ele tem uma crise de apendicite, ou uma dúvida de apendicite. Aí chega para o cirurgião e diz, olha, é um apêndice. O cirurgião, como é óbvio, como ele sabe, o apêndice está do lado direito. Então vai lá, abre o abdômen do paciente aqui, aquela incisão bem pequenininha, geralmente são de 7 centímetros, no lado direito inferior do abdômen do paciente. Quando ele abre, então, cadê o apêndice que não está aqui? Que está do outro lado. Aí, se ele for esperto, Sim. É só ele fazer a incisão na mesma altura do outro lado, do lado esquerdo. Mas imagine que não. Aí ele vai ter que abrir o abdômen do paciente completo, que chama-se laparotomia, Sim. de cima a baixo,
né, para encontrar o apêndice. E aí o que é que acontece? Ao invés do paciente, principalmente as mulheres, ficar com uma incisão que o biquíni, quando vai à praia, esconde, Sim. vai ficar com aquela incisão enorme no meio do abdômen, que não tem biquíni que esconda, só o maiô. Né? Tem mulher que você sabe que ela fica muito reprimida com uma incisão dessa enorme, uma cicatriz enorme. E se ela tiver problema de queloide, pronto. Aí, então assim, tudo isso é pensado no momento de uma cirurgia. Então quando você conhece o corpo a fundo, se você não acha do lado direito, também está do lado esquerdo, certeza. Você falou de uma coisa aí, eu tenho um ouvinte aqui, deixa eu dar um ouvinte aqui na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Batatinha. Oi, Nena do Mercadão, qual é a tua contribuição ao programa? Estou emocionada, impactada, com o bucho cheio, e estou agradecendo a Deus. Certo, você está impactada. Baixa esse rádio, Nena. Baixa o rádio, Nena. Que deu porque deu microfonia, Nena. Você não pode revelar tudo que aconteceu ontem. Nada disso, nem devo. Exatamente. Eu fiquei preocupado. A minha boca é um túmulo. Ah, tá certo. Mas realmente, você tá certa, Nena. Ontem houve choro, houve muita alegria, muita comida. E durante toda essa caminhada de 25 anos, eu nunca tinha me deparado com a cena daquela que eu não posso aqui revelar. Vai ficar todo mundo curioso. Muitas emoções. Como diz o Roberto Carlos, né? E eu quero agradecer a você de público, né? Que você também participou de um sorteio na Rua do Rio, onde você fez a doação de várias canecas, né? E teve uma mãe tão assanhada que disse assim: vou aproveitar para tomar uma cervejinha nessa caneca. Ontem em Pirapama, eu não sei se você chegou a ver, mas tinha uma mãe lá jovem que disse: eu vou tomar uma cervejinha nessa caneca, Nena. Uhum. Ok? Olha, eu liguei também para fazer uma pergunta. Se tem idade, você sabe que eu estou com 6.5, já entrando para 6.6. Sim. E era uma coisa que eu não queria, era velório. Eu já disse à minha filha que eu quero ser doada. Agora, tem idade. Certo. Eu quero que ele me responda essa pergunta. Certo, Um Nena. ótimo dia para você. Tudo de bom. Obrigado. Aumentou o rádio de novo. Aí é que ela falou com o rádio ligado. Júlia, ela faz uma pergunta bacana. Ela está com 665, vai fazer 666, mas ela quer doar. Achei isso bacana. Ela é comerciante e quer doar o corpo dela para estudo. Qual é o processo aí? Bom, primeiramente, primeiro na questão da idade, né? Não há idade para doação, Batata. Os 18, a idade mínima são os 18 anos. Idade mínima. Do indivíduo. Sim. Porque ele já pode assinar, né? Ele é responsável pelos seus atos. Certo. Não tem limite de idade, né? Agora, a grande questão é que a partir do momento que ele assina e ele se diz eu sou o doador, ele vai ter que fazer uma tarefa de casa, vamos assim colocar, que não compete a nós, que é conscientizar a família. Entendi. Entendeu? Por exemplo, ela falou que não quer velório, já falou para os filhos. Ok, não quer velório, já falou para os filhos. Mas será que no momento os filhos vão querer doar o corpo dela para a instituição? Porque, Batata, por mais que o doador em vida ele diga eu quero doar, a família também tem que estar envolvida nesse desejo. Porque a partir do momento que a família diz não, é não. Mesmo que a pessoa em vida tenha doado, até escrito isso, né? Porque tem que ser em cartório. Tem que ser em cartório. Isso, Fala aí, pode falar. Tem que ter, tem a sua carteirinha de doador, mas se a família na hora H disser não, é não. Antes de só de falar isso, Batata, eu vou falar para ti um caso que aconteceu agora, tem uns 7, 8 meses mais ou menos. Um rapaz perdeu a mãe e ligou aqui para a UPE, né, aqui em Recife, e ele e a nossa secretária lá, a senhora Josete, deu o meu contato para ele falar comigo. E aí ele ligou para mim e disse: olha, professor, acabei de perder minha mãe, eu ainda estou aqui no hospital. Ela era uma pessoa muito prestativa e eu tenho certeza que ela gostaria de doar o corpo dela. Ela nunca falou isso para mim diretamente. Sim.
mas ela era uma pessoa que gostava muito de ajudar o próximo. E eu acho que nesse momento é a maior homenagem que eu posso fazer para ela e por ela. Eu disse, tudo bem, que também a família pode doar o corpo do ente querido, mesmo que ele não tenha deixado isso em vida. Certo. Pode também ter. É a decisão Ao dele. fim de tudo, é a decisão da família, é a decisão de quem fica. Certo. Na verdade, vamos colocar os panos limpos, né? Mas se o doador ele já tem o interesse, ótimo. E aí o que é que aconteceu? Então ele ligou para mim, orientei, passei todas as informações necessárias. Passados 10 minutos ele me liga de volta. E quando ele foi conversar com os tios, né, os tios começaram a dizer que não. Discordaram. E ele acabou desistindo. Ele ia fazer o velório da mãe, já tinha inclusive acertado com a funerária que não era para levar para cemitério nenhum, era para levar para a universidade. E aí os tios, os irmãos da mãe, disseram que não. E aí ele disse, olha professor, para eu não ter problema com a minha família, porque minha mãe vai, ele é filho único. Minha mãe já se foi, mas eu vou ficar, e eu não quero ter problema com a minha família. Eu disse, não, fique tranquilo, não se preocupe. Me pediu 1001 desculpas. Eu disse, fique tranquilo, não se preocupe, eu sei que isso pode acontecer, mas se você, ele disse, ainda assim vou conversar com eles. Se eles concordarem, eu volto a ligar. Então ele não voltou a ligar, consequentemente ninguém concordou com isso. Mas entrando na segunda pergunta, Batata, que tu colocaste, que é como doar. Então, primeiro de tudo, é o indivíduo ter o interesse em doar seu corpo. Além de ter o interesse em doar seu corpo, ele precisa preencher dois documentos, que é o termo de intenção em doar seu corpo e o termo de consentimento. Que é ele dizer, eu, na minha plena saúde mental, tenho interesse em doar meu corpo para a Universidade de Pernambuco, campus Santa Amaro. Esses documentos ele vai preencher e vai no cartório registrar. Registra esses dois documentos em via dupla, juntamente com uma cópia do seu documento de identidade, certo? E tem uma outra folha que tem que preencher, que é a ficha de inscrição. Essa não precisa em cartório. Em cartório, né? Certo. Mas esses outros precisam, por quê? Porque tem lá testemunhas. E eu encontro onde esse documento? Tem no nosso site. Ah, no site. Fala aí, por favor. No site da UPE, né, upe.br, né, U de União, P de Portugal, E de Escola, .br. E lá, quando entra no site da Universidade de Pernambuco, fica passando banners, né, aqueles banners animados, e um dos banners é o do Programa de Doação de Corpos. Então, entra naquele banner, e ao entrar naquele banner, que já vai ser direcionado para uma outra página, tem lá todos os documentos para baixar no computador, no celular, onde quiser. Na Lan House, né? Lan House, né? Imprime lá na Lan House, preenche, vai no cartório, registra. Depois de ter feito isso, entra em contato conosco para vermos a melhor forma de termos acesso ao documento, e a partir daí você já é um doador. Então, depois disto, o trabalho agora vai ser do doador em conscientizar a família. A família. Né? Porque ele pode assinar tudo isso, mas, como disse aí, você colocou, o filho fez a doação, mas os tios não concordaram. E que vale salientar, Batata, que ele poderia até ter feito isso. Não é? Porque ele é o parentesco, parentesco de primeiro grau. Porque ele era filho. Era exatamente. Filho. Então, o detentor da decisão era ele. Mas por uma questão dele não querer ter atrito com a família, e por ser filho único, ele preferiu ir pelos tios. Mas se ele dissesse, não, a mãe é minha, eu sou filho único, a decisão é minha, a decisão é dela, tá feito e resolvido. Entendeu? Ok. Mas é isso. Deixa eu só mandar aqui, estou quase encerrando, o pastor Erivaldo Alves, diz assim, obrigado meu amigo Batata por contemplar Antônia, que é a esposa dele, nesse Dia das Mães. Foi no sábado, ela foi a primeira mulher, a primeira mãe a ser homenageada. Nós entregamos no culto, e eu quero agradecer aqui de público ao pastor Erivaldo, que confiou a mim e a minha filha a missão de estar fazendo parte do receptivo no culto de aniversário da igreja e também do pastor. Obrigado aí, foi uma experiência maravilhosa. Aragão Esmeralda assim, bom dia, um abraço para o meu amigo Eli José o Batata, os parabéns para minha mãe, que aniversariou no sábado, para ela parabéns. Deise França, bom dia meu caro amigo Eli José o Batata, já estou com saudade do dia de ontem. Não só a minha pessoa, como também a pessoa do Sargento Aleixo,
né? Foi um momento especial. Valdirene Moura, bom dia, meu amigo, parabéns pelo dia de ontem, pela homenagem às mães. Pastora Cristiana Pedrosa, bom dia de paz. Né? Obrigado ao pessoal. Só para fechar, rapidinho, que eu quero aqui comentar isso aqui, eu lembro que eu faço, não é doação de sangue, mas faço exames em laboratório. E eu percebo muitas vezes que a profissional que está me atendendo, ela tem dificuldade em encontrar a veia. E tem pessoas que ficam tão nervosas. Por exemplo, aconteceu de um filho meu, no Ângeles, fazer o teste de paternidade. E aí não se conseguia localizar a veia. E quando localizou, o sangue não saía. Como é que ele estava vivo se não tinha sangue? Mas vejam o emocional, né, como mexeu. Por isso que é importante o profissional ter esse conhecimento. Não de um boneco, mas de um ser humano. É isso, Júlio? Exatamente isso, Batata. No caso aí do teu filho, pode ter sido o nervosismo, né, a preocupação. E acontece conosco o que se chama de vasoconstricção. Sim. E aí os vasos, eles diminuem o calibre, né? Porque ele focaliza o sangue para os órgãos vitais, né? Sai das extremidades por entender que aquilo é um momento de risco, de perigo. E que dá toda essa dificuldade aí de conseguir o sangue. Mas com cautela, com cuidado e até mesmo mantendo mais calmo, consegue captar. Mas é importante, por exemplo, para um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um médico, se ele não consegue nas vias mais comuns, existem várias outras. Não é só nessa dobra do braço. Certo. Tem o dorso da mão, tem a parte posterior da mão, tem a parte anterior, tem o pé, tem a virilha, tem o pescoço. Então tem vários lugares que dá para fazer a punção, como se chama. Ok, Júnior, a gente está encerrando, que a gente tem que encerrar o horário, que vai entrar aí o Rádio Mulher. Nosso muito obrigado. E em breve eu quero ir a Petrolina. Estou devendo essa visita e quero ir àquela terra maravilhosa. Obrigado, Júlio. Por nada, Batata. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade. Desde já está convidada a ir a Petrolina. A Petrolina. Uma carninha de bode e conversar bastante lá no bodódromo. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Calheta, né, que fez suas intervenções. E eu quero deixar aqui, Batata, o contato do Laboratório de Anatomia aqui da UPE, em Recife, para quem tiver interesse em doar ou quiser tirar alguma dúvida, falar com a senhora Josete, que é a nossa secretária, que é o 3184-1242. 3184-1242 é o número do Laboratório de Anatomia aqui da UPE. E o nosso Instagram, que é o @doacãodecorpos.pe, e onde vai poder encontrar todas as nossas postagens, tudo que a gente coloca lá sobre o programa, e também as informações para ser um doador. Né? Okay. Só agradeço mais uma vez essa oportunidade. Eu recebi aqui uma informação no meu ouvido. Aqui não tem ponto como aqui na TV. Eu recebo aqui o cochicho no meu ouvido, né? E os ouvintes não percebem isso, mas a Stephanie está sempre aqui trazendo a informação. Essa é boa. Disse, olha, Isabel Bacamateira, do Alto Cemitério, diz que o caldeirão já está no fogo com o manguzá. Ela comprou pão? Não. A gente tem que comprar o pãozinho, que eu adoro o manguzá com pão. Vamos passar na padaria antes, comprar o pãozinho lá, né, para levar o pão. E aí, obrigado, Isabel. Né? Ela disse, chorou, porque disse, olha, a Batata vai vir na minha casa hoje, segunda-feira, para prestar uma homenagem para ela, que ela foi também agraciada, e vamos comer o manguzá com pão. Obrigado, Isabel. Deus te abençoe. Gente, o café estava ótimo aqui da Bem-vinda, né? Comedoria. Junto também tomou café, não? Ou só água? Café maravilhoso. Aí em frente à Câmara Municipal. Eu senti falta aí da Fabrícia, né? No dia de ontem. Ao Augusto, aquele abraço, gente. Tchau, tchau e até amanhã.